Saudações, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Chegamos a mais um episódio do nosso DGCast, o podcast do blog do DG. E o nosso podcast, o nosso DGCast, tem o apoio sempre da Deva, que é a marca de roupas que me veste normalmente nos programas e é uma marca com um ideal bem bacana que vale a pena todos conhecerem. E também da Ciplan, que é uma empresa de softwares para cartórios, talvez eu reputo como a melhor, é a que eu utilizo a longa data. Então, Ciplan e Deva são apoiadores do nosso projeto. O DGCast, ele sempre é postado no canal do YouTube do blog do DG. Então, você que está agora assistindo, caso ainda não tenha feito a inscrição, faça. Tem um botão de inscrição abaixo no vídeo e também tem um sininho que representa a ativação para a notificação de novos vídeos. Então, fazendo a inscrição e ativando essa notificação, você tem a certeza de que todos os novos vídeos serão entregues aí para você e que você conferirá tudo em primeira mão. No nosso episódio de hoje do DGCast, eu estou muito feliz porque o nosso convidado é um profissional que eu admiro bastante, que eu respeito demais e que nos presenteou aí com o aceite de estar conosco no episódio que ora gravamos. E esse convidado é o Dr. Márcio Martins Bonilha Filho. Dr. Márcio, que atualmente é advogado, mas foi desembargador, se aposentou, examinador de múltiplas bancas aí nos concursos para cartórios, é professor, é escritor, é uma grande mente aí do direito notarial e registral. E eu quero dar as boas-vindas para o Dr. Márcio. Seja bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui, doutor. Minha satisfação imensa estar aqui presente, agradecer o convite formulado. O que você pedir, eu atendo de bom grado, e minhas saudações aos nossos ouvintes, ao pessoal que nos acompanha, e eu quero, se Deus quiser, tornar esse momento aí gratificante para todos, transmitir algumas histórias que eu tenho para contar, alguns meandros do concurso, e estou à disposição aqui, muito satisfeito. Nossa, imagine eu então, doutor, que alegria ter o senhor aqui. Eu até falei da honra que tem o Dr. Márcio. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do Dr. Márcio, que tem partes importantes aí que são ligadas à minha história profissional também. Então, eu estou muito feliz e honrado com a presença do senhor. Eu sei que o tempo do senhor é bastante corrido, então, obrigado por estar aqui. Doutor, eu gosto sempre de começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, contando um pouquinho da história dos nossos convidados, como é que eles chegaram no mundo do direito. Eu sei, mas queria que o senhor contasse. A família do senhor tem toda uma história, né, dentro do mundo do direito. Então, a pergunta que eu faço para a gente abrir, e aí o senhor pode contar o que achar pertinente de sua história: o senhor sempre soube que queria estudar direito? O senhor, por exemplo, desde menino, assim, não, vou fazer direito, sei que meu caminho é por lá. Como é que foi a aproximação do senhor com o mundo jurídico, com o direito? Eu posso falar que a gente, quando amadurece, é que acaba despertando o caminho a ser trilhado. Então, isso na época do ginásio, já no final do ginásio, na minha época chamava ginásio, eu não sei o que é o correspondente em relação a isso atualmente, o ensino fundamental, mas enfim, fui para o colegial já, desde o primeiro colegial, ciente, já inclinado que eu ia prestar vestibular para a faculdade de Direito, né? E assim procedi. Fui bem sucedido, consegui entrar até sem, na época, cursinho. Eu tinha uma base muito boa em inglês, que eu fiz intercâmbio na época de colegial, morei fora nos Estados Unidos, e me ajudou muito o inglês e desequilibrou bastante. E eu era péssimo de física e química, a ponto de precisar de um professor particular. Como a gente morava na região do Morumbi, era muito complicado ter que ir para um cursinho e tal, então meus pais acabaram tentando contratar esses professores para dar esse suporte, porque a prova, à época, sobretudo na USP, onde eu acabei sendo aprovado, você não podia zerar em nenhuma matéria na segunda fase, que era a parte escrita, né? E tanto que depois, mais tarde... Tinha física e química, e eu tirei 0,2 de física. Eu acho assim,
foi uma coisa... Por um triz é que uma vez zerado, você não conseguia ser aprovado, mas acabei indo muito bem em português. E, por coincidência, a redação, havia uma redação nessa estrutura da Fundação Carlos Chagas, que aplicava a prova da FUVEST, era uma dissertação e acabou fazendo uma referência ao tabelião de notas. Olha. E você tinha que fazer uma redação triste, com uma coisa triste e uma de forma de humor, alegre. Uhum. E tinha que identificar quem era o profissional que fazia, né? Então, muita gente colocou advogado, muita gente colocou magistrado, e era o tabelião. E caramba! Eu acabei na prova da FUVEST. Uau! Tá? Na prova da FUVEST foi em 1980, salvo engano, porque eu me formei em 79 para 80. Eu nasci em 79, olha que legal. E caiu essa prova, e foi uma coisa que eu tirei uma nota muito alta. O destino do senhor com o extrajudicial já estava se movendo. Aflorou ali. Aflorou. Aí eu estudei na USP, no período diurno. Que legal. Me graduei em 84, já tinha OAB, né, assim que saí da faculdade, não podia tirar antes, fazer a prova antes. Colei grau em 85, em janeiro, e fui. Aí eu tinha, retomando, eu tinha certeza que queria estudar direito. E tinha uma relutância em ingressar na magistratura. Opa, aqui eu ia perguntar para o senhor, porque, bom, então legal, direito o senhor sabia que queria fazer, já até teve ali a preparação com a física. Interessante, quando eu fiz o vestibular da FUVEST, eu não passei na segunda fase, mas não tinha mais prova de física. Era só a redação, acho que português, história e geografia. A gente fazia física na primeira fase, que eu também não era bom. Meu problema maior era a matemática, mas matemática, física e química não estavam dentre as matérias com as quais eu tinha aí maior facilidade. Matemática eu sempre tive que fazer essas aulas de reforço e tal, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Mas enfim, acho que todos de humanas temos um pouquinho de dificuldade por aí. Né? Exatamente. Mas a pergunta 2 que eu ia fazer para o senhor era justamente com relação à magistratura, que tem tudo a ver com a família do senhor. Mas o senhor, quando entrou na faculdade, pensava já em magistratura? O senhor falou que de uma certa relutância até com a magistratura. Foi assim, eu saí da faculdade com convite para ir advogar no escritório, fui advogar, advoguei por 1 ano. Tá. E lá no front, no escritório, é que acabou assim aflorando, bem depois, 1 ano depois, a vontade que despertou para estudar. E eu reconheço que eu, como aluno de direito, uma coisa é você estar estudando na graduação, já convencido que vai prestar um concurso, quer de cartório, quer da magistratura, Ministério Público. Você precisa estudar muito. Muito. E não foi meu caso. Eu fiz o curso razoável, né? Mas não era com aquela base para se aventurar imediatamente a ir para um concurso. Eu fiquei 1 ano advogando e, nesse período, eu era até novo, né, que acabou com esse amadurecimento, com a vivência prática, acabou despertando a vontade de estudar para concurso da magistratura. E eu não me arrisquei até ter a noção de que eu estava apto, e assim fiz. Quando o senhor disse que o senhor não arriscou, o senhor não fez provas eu fiquei 15 meses estudando, só estudando. Eu saí do escritório, eu consegui sair do escritório. Meus pais acabaram bancando a minha vida, porque nesse intervalo, materialmente, né? Eu fui estudar, eu aí me matriculei no cursinho do professor Damásio. Também estudei no Damásio. Muitos de nós à noite, lá na Rua da Glória, querida Rua da Glória. Pertinho do João Mendes. Isso. E eu estudava à noite e estudei muito. Estudei como precisa estudar para ingressar no concurso. Mas por 15 meses o senhor não se inscreveu nada. em nada?
Eu fui E cirúrgico. o que o senhor acha desse? Porque eu acho legal a gente explorar um pouquinho esse ponto. Muita gente que nos assiste presta concurso. Então, só que eu já ouvi basicamente de tudo dentro desse contexto que a gente vai falar agora. Tem gente que diz o seguinte, olha, o concurso tem um certo viés de sorte e um certo, eu acho até que ele tem um pouquinho, né? Óbvio que a base sempre da aprovação é o estudo e não a sorte. Mas que é óbvio que dentro de um universo de tantas matérias a serem indagadas que uma dosezinha de sorte ajuda, de às vezes cair uma matéria que a gente conhece um pouco mais, um pouco menos. Mas eu já ouvi pessoas dizendo, olha, não, mesmo que você não esteja na sua visão tão bem preparado, faz o concurso, porque, sei lá, pode acontecer de você passar. O senhor está contando aqui que optou por formar uma base, vamos dizer assim, mais robusta antes de começar a prestar. O que o senhor tem a dizer dentro desse contexto aí, tomando como base o seu uma caso? convicção, por exemplo, a banca nunca é a mesma. Então, a banca do concurso de ingresso na magistratura, ela se renova concurso a concurso, muda tudo. Então, eu não ia ficar marcado se eu tivesse ido e não tivesse sido aprovado e depois... Mas eu, no meu íntimo, eu não estava me sentindo preparado para submeter ao concurso. Era o primeiro concurso meu, e foi o primeiro e último. Eu não prestei outro concurso. Olha, que legal. Passei em 10º lugar, tenho o fator sorte, porque no exame de dissertação de Direito Civil, professor Carlos Roberto Gonçalves, na véspera praticamente da segunda fase, incrível, porque não havia uma situação, né? Na minha época não tinha a primeira fase, não havia a primeira fase. Não, já você fazia a prova escrita, muito, muito difícil, mas a dissertação foi uma dissertação de um tema que eu achei que foi... recepcionei lá do professor Carlos Roberto Gonçalves e explorei esse tema e acabou que coincidiu de ser compromisso de compra e venda. Foi um tema... o notarial registrado de novo aí. Até citei exemplos lá de uma transação de um imóvel em Campos do Jordão. Eu lembro muito bem, até foi para situar nos exemplos e tal. E o oral fui muito bem. O exame oral... é óbvio que é fundamental, importante, mas o mais importante de tudo, como é do concurso cartório, crucial é o exame da tal da segunda fase. E eu fui bem e acabei sendo aprovado nesse primeiro concurso. Que legal, que legal. O senhor tocou num ponto que acho que é interessante também deixar, acho que todo mundo ter aqui essa precisa noção. Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer concurso e falam, se eu não passar, eu vou ficar marcado e tal. Meu, esquece isso. Eu acho que assim, essa história de ficar marcado por uma reprovação é mentira. Não existe. Eu fui reprovado várias vezes antes de ser aprovado e eu conheço uma galera que passa bem em concurso de cartório, da magistratura, do MP e que antes da aprovação é reprovado. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente pode tratar de forma como algo bem, bem tranquilo. Não tem esse negócio, ficou marcado por ter sido reprovado. Eu acho que o candidato precisa ter um filtro e se autoavaliar e não ficar naquela empolgação, às vezes, alguma coisa até tóxica de concurso, de cursinho, perdão, de ambiente de cursinho, dessa competitividade que reina, mas ele precisa saber o nível que ele está. Isso ele pode aferir num simulado ou numa prova que ele vai como um franco atirador, que eu não acho errado. Cada um tem o seu livre-arbítrio, faz o seu juízo de valor, fala, eu vou me expor. Não se trata de expor, você tem que ir para um concurso buscando aprovação. Eu acho essa é a ideia. E até o extra tem outra particularidade, que não basta só a aprovação. Às vezes você, se já está na atividade, você não vai para qualquer lugar, você precisa mesmo ter pegar um salto maior, aí buscar algo melhor. Eu costumo fazer a analogia para o futebol, né? Você está na Série B, você quer ir para a Premier League, é bastante lícito, faz parte do mercado. Né? Nós vamos falar mais na frente, mas eu quero dizer aqui que eu testemunhei candidatos que eu recepcionei quando eu era juiz de vara,
como corregedor permanente, numa leva que veio registrador civil Reinaldo Veloso, tabelião de notas Leonardo Brandelli, Priscila Agapito no registro civil de pessoas naturais. Eles seguiram estudando, né? E foram registrador de Jundiaí, tabelião de Campinas, tabelião de São Paulo puro, quer dizer, e assim sucessivamente isso, mas esse é a arte da coisa. Eles pegaram o espírito da legislação e seguiram. Então, concurso é uma coisa que o importante é você estar convencido que você está estudando, preparado para buscar alguma coisa. E eu acho que de tudo que o senhor falou, um ponto que me chama a atenção é o ponto da gente não se comparar e estar convicto daquilo que é melhor para nós mesmos, né? Sem ficar olhando muito para o lado, para ver o que o vizinho está fazendo, como o vizinho foi e tal. Por quê? De fato, é normal. E o senhor tocou no ponto do cursinho. Hoje o cursinho é um ambiente que as pessoas ainda frequentam menos do que alguns anos atrás, mas frequentam. Mas hoje o grande problema é a comparação da rede social, né? Porque aí tem lá o cara da rede social que a pessoa acha que, putz, tudo dá certo, para mim não dá. Então, candidatos, creio que uma dica muito valiosa é façam uma autoanálise daquilo que vocês consideram como o mais valioso para aquele momento do tempo. Então, você sente que não está tão bem preparado, mas que vai fazer uma prova e que se eventualmente for reprovado não vai ser nenhum, entre aspas, fim de mundo para sua caminhada, vai lá e faz. Agora, se de repente uma pessoa tiver um viés de atuação análogo ao que o Dr. Márcio utiliza, não, vou me preparar melhor e só vou fazer a prova quando eu me sentir preparado, tudo bem também. Agora, só toma cuidado nesse caso para também não passar anos buscando essa perfeição, porque ela não existe. Dr. Márcio ficou ali 15 meses, um ano e 3 meses, tudo bem, né? Agora, tem gente que às vezes pode ficar, não, vou ficar 5 anos. Nunca haverá uma perfeição absoluta. A gente sempre vai ter ali uma falha ou outra, mas aí você já tem uma robustez no teu estudo que te permite ir com um pouco mais de tranquilidade fazer a prova. Ninguém vai gabaritar a prova. Não vai. Ninguém gabarita a prova. Só o Reinaldo Veloso, que o senhor citou, que quase foi. Reinaldo Veloso, a gente já falou dele outras vezes aqui. O Reinaldo é um caso irritante. É um caso à parte, né? Mas Reinaldo Veloso à parte, ninguém vai gabaritar. Então, eu sempre falo, e o senhor falou bem que no concurso para cartórios é super importante, já fica aqui registrado, que não basta passar, tem que passar bem. Porque, principalmente, se você já tiver uma outra profissão, ou até mesmo seja um tabelião, um registrador num cartório de um nível pequeno / médio, você só vai mudar para algo melhor. Então, tem que passar bem colocado. Ser o primeiro ou o último colocado num concurso para cartórios faz toda a diferença na tua vida. É diferente, exemplificativamente, da magistratura e do MP, que são dois concursos que a gente está falando muito hoje aqui, porque magistratura e MP passou em primeiro, passou em último, talvez você vá para um lugar diferente ali no começo, mas depois de um certo tempo tá tudo bacana. Exato. Né? Tudo igual para todo mundo. Isso. Doutor, passou na magistratura, começou ali jovem. Quando foi que o senhor começou a ter os primeiros contatos um pouco mais aprofundados, vamos assim dizer, com o direito notarial e registral? O senhor já tinha algum interesse pela matéria ali, o direito imobiliário, essas coisas ali na faculdade, ou foi depois? Foi depois? Vou confessar que eu não tinha. Tá. Como juiz, quando você vai para sua comarca, você faz clínica geral. A comarca antigamente chamava primeira entrância, hoje é comarca inicial, uma comarca de pequeno porte, né? E você faz tudo. Só que o extrajudicial que você tem que fazer as correições anuais, ordinárias, você tem que resolver incidentes, isso surge. Só que o juiz, eu vou falar como base, no básico, o juiz, o magistrado, nesse momento, ele dá a mesma valia para o extrajudicial como um candidato do concurso cartório dá para o processo penal, ou seja, ele não quer saber abrir normas e tal, ele vai no vácuo, vai no empirismo, reproduz a ata da última correição, que é o antigo colega que estava lá que fez. Se aparece algum pepino, vamos falar assim, alguma questão de parcelamento de solo, questão de registro civil de pessoas naturais,
tive um problema de greve dos Correios, e à época era o Correio que cuidava das intimações de protesto. O que era a orientação que a gente recebia? Liga lá na Corregedoria Geral de Justiça, conversa com o colega do extrajudicial, e é assim que funciona como base. Nesse período, então, o extrajudicial era uma coisa secundária na minha vida, como é na rotina da maioria dos magistrados, né? Então, era assim. E é interessante, né, isso que o senhor falou, que o extrajudicial era muito pouco conhecido. Eu acho que hoje é até interessante que eu noto que mudou, né? Mudou. Eu acho que hoje... Porque eu tô completando aí 20 anos de profissão. Eu lembro que no começo... Normalmente, a gente tinha... os juízes não tinham um contato tão próximo com a nossa matéria, mas hoje tem mais. Hoje eu noto, até nas correições que a gente tem no cartório, um nível de conhecimento, mas assim, muito maior. Eu lembro até de uma amiga minha de cursinho que passou na magistratura, ela é juíza atualmente, e eu lembro que acho que no segundo ano dela na magistratura, eu também já estava em Campos, ali no meu primeiro cartório, um dia ela me ligou, ela falou, eu vou ter correição aqui eu sou corregedora do cartório acho que era de Notas, era uma cidade de um porte médio grande ali. Ela falou, que dica que o que eu posso ver para ver se está funcionando bem? Porque ela falou, eu sei que tem uma ata aqui, né, que, enfim, é uma base, mas se eu quiser ver mesmo, assim, se tá tudo em ordem e tal, o que você me dá de dica? A gente bateu um papo ali de 1 hora sobre rotinas de trabalho e tal, e foi legal. Mas hoje eu noto que, acho que mudou, vamos chamar, esse pouco contato que o senhor teve, acho que era até da sociedade jurídica, da comunidade jurídica como um todo, né, doutor? Não tinha muito, não né? Tinha. E até... quando fui para Caçapava, eu fui juiz em Caçapava, cidade intermediária, comarca intermediária. O senhor começou onde? Só por curiosidade. Substituto em Guarulhos, tá? Que a minha classificação permitiu que eu fizesse um bate-volta para São Paulo. Depois eu fui para Apiaí, dei um salto na carreira. Apiaí é uma região muito precária, pobre, do alto do Vale Ribeira. Tá. É um caminho que vai para São Paulo pela Castelo, Tatuí, depois Itapetininga, aí Capão Bonito e a cidade de Apiaí, que tem uma região gigante, área muito extensa, onde tem o Parque do Alto Ribeira, do Alto Vale Ribeira. Uma região paupérrima, alto índice de mortalidade infantil, então foi uma boa escola, muito boa escola. Lá eu tinha uns processos de perímetro, que eram discriminatórias. Tá. Ações discriminatórias que remontavam à década de 30 e ainda tramitavam. E depois, em Caçapava, foi comarca de segunda, aí eu fui ser auxiliar da capital, isso em 1990 já. Tá. Em 2 anos e meio, eu já estava... que era o meu foco, queria ser juiz auxiliar da capital, que havia aquela coisa... E fui trabalhar no João Mendes um período, porque daí você fica meio que volante até fixar com algum titular. Aí teve uma convocação de juiz auxiliar da corregedoria, ele assumiu a gestão do corregedor Dínio dos Santos Garcia, o Valderci Álvares. Tá. E aí ele me chamou, eu fiquei na 2ª Vara Civil do Tatuapé, eu fiquei bastante tempo lá. Em 94, teve uma eleição no Tribunal de Justiça, e o desembargador Alves Braga foi eleito corregedor-geral da Justiça. E naquela época, os juízes eram, os assessores da corregedoria, eram os mais antigos, e o Alves Braga quis fazer uma revolução. E ele chamou Cláudio Luiz Bueno de Godoy, que é desembargador, um grande amigo meu. E um super conhecedor da área, foi meu professor no cursinho, bom. Maravilhoso. Marcelo Martins Berti. Olha. Eu e o Vitor Guglielmi, que já era da corregedoria. Que turma, hein? E o Chicuta, que era o coordenador do Extra. Eram 5 juízes. Nós 3 éramos novos na história. Nós fomos trabalhar no extrajudicial. Foi nesse momento que eu fiquei muito contente, porque quando você é convocado, é uma coisa muito honorífica. Um você reconhecimento. é reconhecido, você é selecionado para trabalhar com o corregedor.
E como trabalhar com o corregedor significa fazer aquilo que o corregedor quer fazer. Então, é diferente da sentença que o juiz Sim. profere quando ele tem a sua convicção. Então, às vezes, você tem que ter esse jogo de cintura, essa engrenagem em relação a o que o corregedor pretende nesse caso, e assim, essa. É uma equipe que fala pelo raciocínio também do convencimento dele, Isso. né, em dadas matérias. Claro que todo mundo, acho que eu imagino que tem uma ampla interação e tal, Exato. mas... Foi começo do ano, início do exercício. Quando eu soube que ia para o Extra, era recesso. Uhum. Né? Eu fiquei 30 dias lendo as normas, coisa que dificilmente eu abria. Hoje eu conhecia capítulo por capítulo, item por item, ressalva por ressalva. Inclusive, acabei sendo um dos responsáveis para a edição das normas do pessoal, que agora ficou incorporado num capítulo lá. Verdade. Mas juntaram isso, tudo. aglutinaram. Mas eu fiquei estudando, os processos estavam represados, as dúvidas de registro de imóveis também estavam paradas, porque era recesso. Deu tempo de, mais ou menos, me situado que eu ia buscar lá. Fizemos uma divisão interna, eu peguei tabelionato de notas, e tinha o Alberto Gentil, o pai do Albertinho. Tá. O Alberto, ele era juiz da 2ª de registros e estava na equipe também. Então, ele fazia... Que também conhece a matéria bastante. Sim. E uma época, por exemplo, nessa época havia a tal da habilitação de escrevente, por exemplo, e a gente recebia os expedientes. Era uma época diferente, mas o mais impactante desse momento... A gente recebeu aqui, o senhor falou de habilitação para o escrevente, o seu José Camilo, que foi registrador civil lá no Bom Retiro. O senhor conheceu ele? De nome. Ele foi o primeiro convidado aqui do DGCast. Quem não assistiu, assista. Foi muito legal. O seu Camilo hoje está com 94 anos, está aposentado. Mas, assim, ele está lúcido, assim, ao extremo. E ele foi... Uma escrevente da minha equipe trabalhou com ele. E aí, quando eu converso com a turma, às vezes, sobre as coisas, eu falo, vou ter um podcast e tal. Eu queria achar alguém bem antigo na atividade. Ela falou, eu conheço. Tem o seu Camilo. Eu falei, o seu Camilo? Quem que é o seu Camilo? Ela, ele era do Bom Retiro e tal. Eu falei, vê, se ele topar, gravar, vai ser maravilhoso. Veja como que ele tá. Ela falou, não, ele tá melhor que todos nós, brincando assim. E o seu Camilo teve aqui, ele contou pra gente essa história das habilitações de escrevente. Eu até fiz uma brincadeira, né? Eu falei, tem muitos escreventes que nos assistem aqui. Eu falei, será que vocês passariam, né, nas antigas provas que tinham ali para escrevente? Porque hoje uma dificuldade que a gente tem no cartório é de incentivar as pessoas das pessoas quererem estudar. O pessoal às vezes tem uma dificuldade, tudo é muito imediatista e tal. Aí achei legal essa questão, né, dele compartilhar como eram essas habilitações. Então, Arthur, nessa época, os processos chegavam para a corregedoria, em grau de recurso e tal, e tinha os tais disciplinares. E eu olhava lá os disciplinares, eram coisas graves cometida pelo cartório. E eu pegava lá, a portaria instaurava contra 2 auxiliares, um escrevente, aí dava uma pena de suspensão, uma coisa aqui, ali, e ficava por isso mesmo. Nesse ano, era 1994. Tá. Foi o ano da edição da Lei 8935 de 94. Então, nós pegamos esse desafio. Além de buscar se inteirar em relação ao Extra, fazer um alinhamento em relação à matéria, tal, até aprender, vou ser humilde e confessar. Claro. Foi para aprender. Nós tivemos o desafio de atuar na Corregedoria Geral sob a égide da lei que acabava de ser editada. E que mudou muita coisa, né, doutor? Exatamente. E nós tivemos que trabalhar e definir como ficaria a situação do titular da delegação, quem era o responsável. O escrevente continuaria sendo submetido a um processo disciplinar. Teve gente que defendia que sim. Teve professores que tratam de comentar a lei de registros públicos, que defendeu, até
teve artigo nos jornais do Estado de São Paulo falando que a corregedoria não podia fazer dessa forma, porque nós entendemos que só o titular da delegação era sujeito passivo de um processo disciplinar. A lei falou isso. Não pode aplicar perda de delegação, porque a delegação foi dada e havia isso, não tinha concurso. A gente chamava, o tabelião ele é nomeado pelo governador. Sim. E então o entendimento que quem nomeia que tem o poder de tirar. Teve essa discussão, né? Teve, né? Teve. E nós começamos a fazer umas correções, onde o pessoal comentava, cada enxadada era uma minhoca. Teve um artigo de um professor que falou isso, a equipe ia lá e arrebentava, e pessoas assim, com politicamente muito importantes, até para o tribunal. As testemunhas de defesa eram desembargadores e tal. Então, começamos a criar um pouco de problema. Mas o Dr. Alves Braga era muito rígido, muito legalista. E a 8935 teve um ponto, eu escrevo, dou muita aula sobre ela, que eu falo que ela não deixa margem para interpretação, porque ela fala o quê? Até quando a gente está falando sobre as penas, a aplicação das penas, das infrações, ela tem lá uma sequência, né, que começa em pena simples, passa ali por multa, suspensão e tal. Só que quando chega na perda da delegação, tem gente que quer defender o que, mas a pessoa nunca fez nada e vai perder, talvez, numa primeira oportunidade. E aí, eu acho que é o artigo 34 que fala que a aplicação das penas, ela independe de gradação, de você ter sofrido outras previamente de ordem mais leve. Então, igual ela futebol, você não precisa dar o cartão amarelo para dar o vermelho. Exatamente. É isso. Exatamente. Sim. Então, foi um período desafiador. Eu imagino. E de muito trabalho, porque nós fizemos coisa que há muito tempo não se fazia, que eram as correições rigorosas. Né? Então, mexemos com muita gente. E teve uma quantidade absurda de sobretudo de tabelião de notas da capital que teve perda de delegação. E desafiaram com essas teses de o governador, né? E foi tudo superado. Até bem recentemente tem quem argumente, né? Sim, essa questão do ato do governador. Exato. Mas foi esse o momento que o senhor começou. Que eu comecei. Daí eu fiquei mais 2 anos na corregedoria e voltei para uma vara civil, que era a minha vida de magistrado. Em São Paulo? São Paulo. O tempo vai passando. O corregedor era o Nigro Conceição, que tinha depois até disputado uma eleição com meu pai. Meu pai foi eleito presidente, mas o Nigro era o corregedor da época. Tá. E vagou a segunda vara de registros públicos. A segunda vara de registros públicos, como a primeira, sobretudo a primeira, é sempre uma vara que o conselho tem um carinho, tem uma preocupação de colocar alguém que tenha uma posição isenta, que não se seduza pelo compadrio, acenar com viagens aqui e ali e tal. Mas aí o Nigro, conhecedor da situação, ele viu que ele achou, eu não quero que vá por antiguidade, eu não quero que vá por merecimento, eu não vou aceitar a remoção. Ele meio que me distinguiu para ir para a segunda vara de registros. Qual ano isso, doutor? 1900. Eu comecei lá em setembro de 99. Perto do primeiro concurso, né? O primeiro concurso de São Paulo. Estava em andamento, estava em andamento, se eu não me engano. Eu sucedi o Valdir Nuevo lá no primeiro. Na segunda de registros. O Valdir foi presidente do 10º concurso depois. Tá. Foi, verdade. Mas eu fui suplente. E o Valdir falou, não, você vai ser bem feliz aqui e tal. Ele estava indo para ser substituto no tribunal. Pinguim, que chama, né? Porque não tem cadeira, não tem assento. Daí o nome. E eu fui para a vara em setembro de 99.
E era um expediente bem diferente da corregedoria, corregedor permanente, e de quase 100 unidades. O senhor, segunda vara, era do... Registro Civil de Pessoas Naturais, que são quase 70 cartórios, 30 tabeliões. E os notas. Né? E registros civis tem alguns que com um tem anexo de notas. Né? Isso, exatamente. E 4 que foram criados em 2000, 2001, por lei, Sapopemba, da Daniela Morse, que ainda está lá, na Zona Leste, São Mateus, lá na Zona Sul, tem uns quadrantes aí, mas enfim. Comecei na segunda vara. Em 2000, eu recepciono os novos concursados. O que eu quero mostrar, porque eu vou falar do concurso do Extra, que é a coisa mais importante que teve para mudar o perfil da atividade, para mostrar até para o legislador, isso demorou 2007, por aí, que os novos tinham uma cabeça mais oxigenada, não eram tão cabeça medieval, e estavam capacitados a exercer a tal da extrajudicialização. Quando eu comecei na vara, no início de dezembro, surgiu para mim o falecido Guedes. Ele era presidente da Arpen. Ele era um registrador da Zona Leste ali. E ele chegou para mim e falou: Dr. Márcio, a Arpen está querendo criar uma coisa que se chama intranet. Tem internet, tem a intranet, para propiciar que a vara, o ofício judicial, a vara de registros, e os registros civis de pessoas naturais tenham uma comunicação interna e agilize as buscas para evitar edital, então, ou comunicação, anotação de óbito, que a lei fala pelo correio, mas é uma comunicação pela intranet, que é uma coisa instantânea. Sim. E não deixa de ser uma comunicação. O legislador, em 73, não sabia o que era internet, nem intranet. Essa discussão em 2000, mais ou menos? Achei genial essa iniciativa. Abracei a ideia. Sementinha de centrais e congêneres, né? É isso, mas vai vendo o que acontece. Isso pouca gente sabe. Tinha um cartório. Para fazer isso, era incipiente. Você precisava de um modem no telefone. Que legal. Tinha um cartório vago há muito tempo. Tipo, terceira geração do falecido oficial estava lá. Daquelas pessoas que só se preocupavam com a receita, não tinha o espírito público de prestar serviço à população. Vale dizer, o cartório não tinha um telefone. Eu pedi para minha diretora à época, a Helenice, eu quero o telefone de todos. Aí, falando, doutor Márcio, tem um cartório que não tem telefone. Eu falei, como assim? Aí eu fiz o seguinte, aí subiu o sangue. Eu queria já implantar, por conta de uma pessoa, como que no ano de 2000 já, não tinha telefone no cartório. Eu chamei, abri um expediente, falei, ou é assim, ou vai ter destituição, cessa a designação imediata. Eu pressionei. Instalaram, não houve necessidade de aprofundar, de trocar, mas eu fiquei agastado com isso, com a mentalidade que reinava à época, né? Então, eu quero só mostrar a diferença que faz sucessivos concursos, porque senão a gente ainda está engatinhando em muita coisa. Então, é a mentalidade. Aí vieram os novos, e não tão novos assim. Veio gente, por exemplo, tem conhecido, que foi até meu vizinho, o Carlos Frederico, ele foi para Barueri. Ele já era um procurador de justiça dos antigos, ele está até hoje lá. Ele não era foi meu professor. Tão novo, vamos dizer assim. Sim. Mas ele, o Gouveia, que é o sucessor do Teutônio Negrão no CPC, ele fazia uma coisa assim, como um alfaiate, ele recortava as decisões do Supremo para criar as jurisprudências. Então, são pessoas assim
muito capazes, gabaritados. O Biratã foi, o Zé Carlos Alves, vários assim. Gente muito boa, gente né? Jacomino. Um nível de excelência. E tinha uma entidade pró-concurso, porque havia resistência de ter concurso. Muita resistência. A gente sabe, comentários, na Assembleia Legislativa, até hoje não existe uma lei estadual, que a Constituição fala. Não tem. E a lei também fala, para criar, para regulamentar a lei. Tá, graças à iniciativa do tribunal, do Marcelo Martins Berti, que foi um dele, que apanhou muito nisso, é que acabou o tribunal criando a linha do concurso. O concurso mudou a atividade. Não havia CNJ à época, inclusive. Não. O concurso mudou a atividade. Exato. Eu, às vezes, converso muito aqui. O senhor falou, né, de não ter uma visão para a sociedade, né? Que o senhor comentou desse cartório aí que não tinha o telefone. É uma tecla que eu bato demais aqui. Inclusive, a gente tem os nossos podcasts, eles geram cortes assim que a gente põe no Instagram. São pequenas frações do vídeo. E algumas que em que eu falo, né, sobre o quesito remuneratório da atividade. Muita gente critica, cartório tem que acabar. Mas eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, olha, tem que vir para a atividade quem gosta, primeiro ponto, né? Isso claro que o dinheiro ele é um fator relevante em qualquer profissão, mas você tem que gostar daquilo que faz. E quando eu falo de dinheiro, eu também sempre falo, olha, cuidado, porque tem muita gente que vem atrás só disso e você não vai encontrar isso em todos os cartórios, não é? A gente sabe disso, mas aí a gente que às vezes olha o cartório de fora, que acha que é tudo uma coisa só, vai falar que não, que cartório é mina de dinheiro, seja lá qual for e tal. Então, é uma visão um pouco equivocada, mas o que eu sempre falo o concurso. São Paulo hoje é um estado que já tem mais de uma dezena de concursos concluídos. E a gente olha, eu viajo todo o Brasil para dar aula, falo para públicos de todo o Brasil. O nível que a gente tem de prestação de serviço aqui hoje em São Paulo não se encontra em nenhum outro lugar, né? Não estou dizendo, por favor, vocês que estão em outros estados, que também não há bons notários e registradores em outros estados do Brasil. É claro que tem um monte. Mas pegando a classe notarial e registral como um todo, aqui em São Paulo, hoje você tem uma base muito sólida. Por quê? Porque são 13 concursos aí que você tem, com gente nova, gente com responsabilidade, gente que tem noção de responsabilidade. Quando eu fui para a corregedoria, não existia direito notarial. Você não podia descobrir nada, não havia material de direito notarial. Sim. Não tinha as decisões. Porque as decisões eram do conselho e era, sobretudo, das dúvidas ou dos incidentes de averbação que ia para a corregedoria. A parte do tabelionato de notas, ela era de cunho policialesco, eminentemente disciplinar. Não tinha questionamentos como hoje tem, mas isso veio muito com essa imersão dos estudos, desse aprimoramento, dessa capacitação e das reformas legislativas, confiando aos tabeliães essa atuação. E foi exitosa. Com certeza. Doutor, em quantos concursos o senhor participou da banca examinadora? Eu participei ativamente de 3. Do terceiro e do sétimo, eu sei que sim. Exato. De boa lembrança. Do terceiro, do sétimo, eu fui suplente do Valdir no 10º, mas eu tive uma atuação grande. O Valdir me falou, vamos trabalhar juntos, você vai ser meu suplente e tal. Eu falei, vamos, eu só quero figurar, não quero ter nada, mas ele não falou, ele estava no eleitoral, e era ano eleitoral, ele era o presidente do TRE, e tinha sessões extraordinárias, com os horários malucos, e na grade do oral eu fui muitas vezes lá, presidia o ato, né? Porque você não faz as perguntas como presidente e tal, mas continua tendo a entrevista no fim, então eu realizei muitas sessões em relação a esse 10º e presidi o 11º. Que foi um bem demorado, né? Foi no final, teve um problema lá. Um negócio de cômputo de títulos. De títulos, né? De profissional do direito. Como que o senhor vê, como que o senhor, assim, descreveria
a experiência de trabalhar numa banca examinadora. Claro, eu sei que cada banca tem a sua história, são concursos diferentes, mas o senhor gostou dessa atuação? Eu lembro, eu brinquei, gente, com a questão do Dr. Márcio, que é do terceiro e no sétimo o senhor trabalhou, porque o Dr. Márcio foi meu examinador no terceiro concurso, quando eu fui para Campos do Jordão, que foi o meu primeiro cartório, e também no sétimo, que foi o concurso que me levou para Itaquaquecetuba. Ele era examinador nos dois e atuou como presidente no 11º e suplente da presidência no 10º, né? E eu lembro, o Dr. Márcio, eu até já brinquei com ele, parece que o Dr. Márcio tinha fama de bravo lá no concurso, assim, que eu lembro bem nos exames orais que ele perguntava, aí a gente respondia alguma coisa, ele olhava pra gente e falava, mas o senhor tem certeza, né? E a gente ficava meio naquela, se eu mantenho ou não mantenho, mas uma coisa que eu elogiei e reforço aqui o elogio, o Dr. Márcio sempre teve um tratamento muito educado, apesar dessa fama de bravo que o Dr. Márcio tinha, ele era uma pessoa sempre muito cordial e educada com os candidatos, e isso eu já elogiei o doutor em outras ocasiões e repito esse elogio agora, isso faz muita diferença no concurso, porque eu me recordo que por mais que eu assim fosse confiante para as provas e tudo, é um momento em que a gente está nervoso, né? É uma prova, a gente sabe que no concurso para cartório você de repente ali, se você não vai muito bem, você não consegue aquilo que quer, então você tem que ir muito bem. Eu lembro que no sétimo concurso, eu tinha até... No sétimo concurso, eu já estava estudando, entre o meu tempo total de estudo pós-faculdade, eu estava há mais de 10 anos estudando. E desses 10, 6,5 eu estudei sendo tabelião em Campos do Jordão, que tornava a coisa mais intensa. Era uma época em que não tinha internet, não tinha curso online, então eu lembro que quando eram as épocas de prova, eu trabalhava durante a semana, na sexta tarde eu saía do cartório, vinha para São Paulo para fazer os cursos do professor Kimpel lá no VFK, que era o único curso preparatório que tinha de forma específica, passava o fim de semana e voltava para Campos na segunda de manhã. Era puxado. E eu tinha decidido, eu falei, olha, se eu não conseguir uma mudança, até porque eu gostava de Campos, o senhor gosta muito de lá também, muito né? Lá. Eu sei. Eu falei, cara, eu vou parar um tempo de estudar, porque eu tava saturado. Tanto que eu tenho até hoje marcas da rotina do estudo para concurso, sabe? Questões de... Eu sempre falo, a Rose, às vezes ela brinca de fim de semana, fala, nossa, parece que você tá inquieto, que você tá procurando alguma coisa para fazer. Eu falo, pois e eu sei que eu tenho um pouco disso, que é aquele negócio, né? Na época que eu estudava, você sempre tem alguma coisa para ler. Mas enfim, e eu lembro que ter os examinadores, vamos dizer assim, numa postura, vamos chamar no melhor sentido possível da palavra de acolhedora, é muito bom. Porque você tá nervoso, você sabe que, putz, a coisa, teu futuro tá em mãos dentro daquilo. Então é muito legal ter examinadores que tenham uma postura receptiva, né, com o candidato, que não seja aquela coisa mais hostil, como eu já vivi isso até com outros examinadores. Então fica aqui o elogio ao Dr. Márcio pelas bancas. E você é testemunha do avanço também, que o próprio concurso, no que tange a aplicação, nossa, experimentou. Com certeza. No terceiro era aquela coisa engessada, sobretudo no oral, onde um candidato ficava sendo arguido e a banca não tinha mais o que fazer. Então você ficava ouvindo só, e era uma coisa, era outra época. Sim. Tal, e a coisa evoluiu nesse particular. Eu acho Pois o que o doutor está falando para os mais novos que aqui estão, até, se eu não me engano, o 5º concurso de São Paulo, acho que foi no 6º, no 6º ou no 7º, acho que no 6º já tinha mudado, no 6º mudou, né? Mudou. Até o 5º concurso, nós íamos para o dia do exame oral num grupo de 5 ou 6 candidatos, éramos examinados cada um por aproximadamente 40, 50 minutos, às vezes ia até uma hora, 40, 45 a uma hora, pelos, então, 7 examinadores, salvo engano, na composição. E aí, o Arthur era examinado pelo Dr. Márcio, passava pelos outros examinadores e, enfim, enquanto não terminava a prova do Arthur, nenhum outro candidato entrava. Isso fazia com que houvesse uma morosidade muito maior para os resultados, porque você levava 5, 6 pessoas por dia. Exatamente. E eu vou confessar uma coisa, como candidato, a gente até ficava um pouco mais... Assim, era uma situação um pouco mais tensa, porque você estava ali sozinho, um silêncio... Alvo de todas as atenções. Um silêncio absoluto no local do exame da prova. Por quê, Arthur?
o outro examinador às vezes prestava, às vezes não, mas ele acabava avaliando junto. E a hora, na vez dele, ele já tinha um preconceito. E o próprio público, às vezes, que estava ali atrás, ouvia tudo. Então, assim, a gente ficava um pouco mais nervoso. Depois do 6º concurso, dividiu-se, né, em duplas os examinadores. Fizeram normalmente. pares. Assim, né? Pode reparar que sempre será assim. Um juiz ao lado de um representante dos notários, um juiz ao lado do MP ou advogado, um juiz ao lado do registrador. Quando eu falo 3 pares, sempre haverá... Nunca tem 2 juízes juntos. Então, ele tem essa alternância, sempre um juiz. 3 E aí, 3 pares. Então, vamos dizer, o Arthur passou pela dupla do Dr. Márcio, a minha dupla seguinte já me recepciona e já entra um novo candidato na dupla do Dr. Márcio. E aí, com isso, chega um dado momento a partir do 3º candidato que todas as duplas de examinadores estão examinando de forma... E a própria banca... ficou assim, não havia necessidade de fazer tantas perguntas. Eu fiz mais de 1000 perguntas no 3º. Passei até o meu material para a Geni, a registradora que civil, acabou se aposentando recentemente. Agora. Sim. A Geni, ela até minha cliente, adoro a Geni. Ela é sensacional. Eu dei para ela as minhas fichas para facilitar. A Geni eu quero trazer aqui para o DGCast um dia, hein? Excelente nome. Ela é maravilhosa. Aliás, ela teve uma atuação e participou até da entrevista, eu vi no jornal hoje, do filme Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui, porque ela acabou recepcionando Foi. Geni, se você nos assistir, eu vou te convidar. Vou pegar o seu contato com o Dr. Márcio aqui. Vou falar com ela. Mas, e mudou. Então, com isso, claro, até o 6º concurso, você levava ali, sei lá, 5, 6 candidatos por dia. A partir do 6º concurso, você levava 40, 50 candidatos por dia. Na roupagem que tem tudo a ver com extra. Tudo a ver, é dinâmico, né? E outra, eu lembro, acho que até o próprio tempo de exame por dia aumentou. Então, você deu uma dinâmica totalmente diferente para o concurso. Totalmente. O senhor gostou de ser examinador nas bancas? Foi uma experiência boa? É diferente. A responsabilidade como presidente, ela é grande. Esses percalços de intercorrências de liminar, suspendendo e tal, cai tudo no colo do presidente. Mas é muito mais dinâmico, mais interessante você integrar como juiz, eu fui os 2, do que como presidente. Como presidente, você não faz pergunta, você fica olhando como um verdadeiro vaso. É vaso de samambaia. Na entrevista, tudo bem, mas a entrevista também é uma coisa pro forma, não tem muita coisa... É uma outra coisinha, né? Salvo uma coisa que vai estar documentada, não vai ser pela entrevista que vai ter algum problema. Então, como juiz, você se sente mais envolvido no certame. Essa é a verdade. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, antes de perguntar da sua aposentadoria. A gente tem um tempo aqui, eu adoraria passar horas com o Dr. Márcio, mas eu quero fazer uma perguntinha antes de ir para a pergunta, talvez, que caminha aí para esse momento da transição do doutor da aposentadoria da magistratura para a advocacia. O senhor citou que participou da confecção das normas do pessoal, né, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o nosso atual capítulo 14. Das normas de serviço, né? Eu não sabia disso, fiquei sabendo e na hora me deu um clique para fazer uma pergunta para o senhor. Hoje, uma dificuldade que a gente vive no ambiente do concurso, que foi um outro ambiente que o senhor participou muito ativamente, são as transições dos novos titulares com relação às equipes antigas, né? Muitas vezes, o titular chega no cartório, ele vê ali uma equipe que está lá, que nunca trabalhou para ele, e ele... A gente vê que nos últimos anos desenvolveu-se muito uma tese chamada da tese da não recepção, ou seja, eu chego, você nunca trabalhou para mim, então eu não quero mais ninguém trabalhando, enfim, ou quero alguns e não todos, e aí essa turma que não foi recepcionada fica numa situação que eu chamaria de desconfortável, de não saber muito bem a quem procurar, principalmente nos casos de perda de delegação, de falecimento e tudo mais. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo soltou, né, um provimento falando sobre algumas mecânicas de formar aí um fundo por parte do titular para arcar com as demissões no fim da delegação.
talvez pudesse dar um bem garantia. Nesse momento do tempo em que a gente grava o podcast, esse provimento está com os efeitos suspensos porque a matéria vai ser normatizada pelo CNJ, não sabemos ainda exatamente em que termos, mas basicamente é o quê? É criar um valor para que seja destinado um fundo para demissão. Isso, particularmente, assim, o que eu, Arthur, penso disso que eu tenho falado? Eu acho muito legal os trabalhadores terem uma proteção. Eu só acho que tem que ser pensado um pouquinho no como isso vai ser feito, porque você, de repente, fazer um fundo vinculado numa conta judicial sem o tabelião poder mexer nesses valores, é algo que talvez tire um pouco da liberdade de gestão que a gente tem, que é prevista na lei, né? Um raciocínio que existe. E tem um outro ponto que seria o quê? Eu acho que ao longo de uma delegação as coisas mudam muito, né? Então, por exemplo, o meu quadro de titular hoje com a minha equipe, provavelmente daqui 5 anos vai mudar e ele é muito cíclico. Então, eu acho que, assim, eu penso como algo muito interessante ter uma proteção, mas ter uma proteção olhando para o caso de cada titular também, né? Pô, se eu tenho uma situação patrimonial e eu comprovo, né, que ela seja proba, né, para pagar o valor, eu acho que, pô, então vamos ver, tratar cada caso de acordo com as nuances daquele caso. Mas enfim, isso está sendo muito discutido e eu pensei em ouvir um pouquinho do que o senhor pensa, assim, até levando em conta que o senhor participou das normas do pessoal, né? Enfim. Eu li a decisão, o parecer que ensejou a deliberação, que recentemente sofreu a suspensão dos efeitos. Até entendo que é salutar essa preocupação, mas eu, com todo respeito, eu não consigo compatibilizar isso com a tal da autonomia da gestão administrativa da Lei 8935. E o valor também, criar um percentual, eu não sei, eu não vi ainda, com base prática, qual o elemento que resultou nesse percentual. Então, eu tenho uns questionamentos a fazer com relação a isso. Sei da preocupação, conheço muito, trabalhamos juntos em corregedoria, o Francisco Eduardo Loureiro, dos desembargadores, das melhores cabeças do tribunal, junto com o Cláudio Godoy, eles eram da mesma Câmara, inclusive. O doutor Loureiro, como doutrinador, inclusive, ele é referência para conhece direito real, né? Como ninguém aqui no Estado, no Brasil. Ele é maravilhoso. E estive até despachando com ele recentemente um caso delicado de um cliente. Ele que escreve a parte de direitos reais do Código Civil do ministro Peluso. Coordenado pelo Peluso. Exatamente, que quem não tenha, né? O Código Civil do Peluso é obra obrigatória. Em qualquer biblioteca. Mas a preocupação, eu acho que precisa conjugar com uma amarração jurídica, legislativa. Eu entendo totalmente essa preocupação, porque eu comungo dela. Eu nunca gostei, doutor Márcio, para falar bem a verdade para o senhor, dessas ideias de não recepção. Aqui eu acho que eu já fui... Tem muita gente... Quando eu falo sobre isso em redes sociais, o pessoal às vezes fala, você não sabe o que você está falando. Mas eu sei o que eu estou falando. Nos cartórios em que eu cheguei, tanto em Campos como em Itaquá, eu recepcionei todo mundo. Quem eu não quis ficar, eu demiti e paguei. Arthur, mas o cartório que eu estou chegando agora tem gente com salários astronômicos, se eu for demitir todo mundo, eu não tenho condição. Verdade, esse é um caso que eu não enfrentei e por isso eu entendo os colegas que às vezes optam, caso, né, quem é estatutário. Existe uma parcela cada vez menor, mas existe. Sim. E eu sei de ações milionárias em andamento. Não, e eu respeito totalmente quem opta por isso, porque eu não vivi. Mas assim, eu, Arthur, pessoalmente, nos meus casos, eu sempre recepcionei. Mas é óbvio que a gente sabe que essas medidas começaram a ganhar intensidade, porque nos últimos concursos a gente teve casos de não recepções que foram parar na imprensa. E não na imprensa jurídica, na imprensa. E aí é ruim, claro. E assim, eu comungo um pouco dessa preocupação com o empregado. Eu zelo muito pelos meus escreventes, colaboradores, e a gente tem que ter essa preocupação, porque, poxa, às vezes são pessoas que... Eu não posso pegar um mau exemplo e generalizar. A maioria dos escreventes são pessoas trabalhadoras que dedicam uma vida e que, se às vezes eles não tiveram o apoio do seu antigo titular ou do espólio do antigo titular para ter o contrato devidamente rescindido, que é o certo, diga-se de passagem,
diga-se de passagem, é o certo. Eu acho que também deixar eles numa zona nebulosa é uma situação difícil. Então eu gosto da ideia, o que eu acho. Extinguiu a delegação, extingua os contratos. Você titular, espólio do titular, quem quer que você perdeu, mudou num concurso, o que quer que aconteceu, extingue e entrega vínculos novos para quem chegar. Acho que esse é o caminho. Tribunal é salutar ter uma preocupação? Pô, acho que sim. A gente está percebendo que às vezes a coisa talvez não possa estar saindo do jeito que é o ideal. Mas eu penso também que sempre a gente tem que observar o preceito legal da nossa livre gestão. Porque eu sempre digo, a maioria dos, pelo menos eu, Arthur, a maioria dos tabeliães e registradores que eu conheço, eu tenho certeza que no momento da extinção das delegações deles, eles vão arcar com o custo demissional de todo mundo, porque são pessoas Exatamente. que têm esse compromisso. Então eu não acho também adequado todo mês eu ter que reservar um percentual da minha renda para compor um fundo em que eu não vou ter a possibilidade de mexer e deixar esse dinheiro parado ali, porque, poxa, esse percentual faz falta na gestão. Folha de pagamento é um encargo altíssimo que a gente tem. Uma série de coisas. 13º, faz falta. Aí eu chamo a atenção para quem nos acompanha e não é da atividade, quer ingressar, não é, portanto... porque assim, tem dois aspectos. Um que nós já falamos aqui, que é o estereótipo de, ele tem cartório, parece aquela história em quadrinho, já vem aquele saco de dinheiro, não é isso. Sim. A outra situação, e essa é muito importante, que não basta você conhecer só o direito. É óbvio, tem que conhecer e muito direito. É um exame mais difícil até do que a magistratura, conforme a classe, conforme a comarca e tal, fica um funil muito grande. Mas é importante que você tenha uma mentalidade gerencial. Isso que o Arthur já falou sobre isso, porque você vai ter que conjugar conhecimento jurídico no atendimento ao usuário, numa recepção de um título, que for, mas ao mesmo tempo a gestão das pessoas, né? Do lado de dentro do balcão também. Infelizmente, a Lei 8935 ela acabou com a existência da chamada carreira, que o camarada, o cidadão ingressava como auxiliar e galgava como habilitava escrevente, ia ser o oficial maior e tal. Hoje, numa penada, o titular da delegação ele estabelece, você vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo, mas precisa ter esse conhecimento, essa gerência administrativa, esse tino de empreiteiro até, de cuidar da chamada mão de obra cartorária. É isso aí. Sensacional, é isso, é esse cuidado. E vejam, você que está aparecendo aqui pela primeira vez, eu não estou chorando. O pessoal, você está chorando com tanto. Já teve gente, tem gente tão indelicada, eu vi no CNJ que você deve ganhar isso. Cara, eu não estou falando de quanto eu ganho, de quantos fulano, cicrano ganham, eu estou falando que é uma gestão difícil, a gestão dos cartórios cada um, porque às vezes quando você vê muito no CNJ, para a maioria das pessoas tem uma despesa muito grande também. A estrutura do cartório normalmente acompanha a receita dela. E hoje você ter uma boa equipe custa caro. E você ter que separar um valor para um fundo que num primeiro momento, para quem gerencia não só o seu cartório, mas a sua vida de uma maneira, vamos dizer assim, como digna, eu acho que seria legal, porque o digno extinguiu a delegação, vamos extinguir o contrato, acabou. Né? Muito bom. Doutor, para fechar, eu quero uma perguntinha que eu queria fazer para o senhor também nesse nosso encontro. O senhor foi, por quanto tempo, magistrado? 33 anos. 33 anos e há pouco tempo o senhor resolveu se aposentar e hoje está advogando. Já há 5 anos. 5 anos? Já há 5 anos. Eu achava que era menos. Eu me aposentei, veio a pandemia. Simplesmente isso. Eu fui para o escritório, recebi um convite. Pré-pandemia. Pré-pandemia, para explorar a área de registros públicos, que é a área que eu gosto. Uhum. E eu me senti igual o violinista do Titanic, porque a ordem que era para abandonar o prédio, eu queria entrar no prédio para trabalhar. Tive que ir para fazer home office. Né? Então, foi exatamente nesse período. Como foi se aposentar? O senhor sentiu? Cumpri a quarentena, já em 3 anos, já estou absolutamente livre. A aposentadoria foi muito maturada, foi muito refletida, não foi de uma hora para outra. Eu descobri que tinha tempo,
a partir de tal data, eu ainda esperei 6 meses para sentir mesmo que era aquilo e tal. Recapitulando, fazendo uma retrospectiva, eu era muito feliz na segunda vara de registros públicos, porque era uma rotina fascinante. Eu bati o recorde de permanência lá. Eu fiquei quase 14 anos Nossa, tudo isso, doutor? Na segunda vara. Eu saí em 2013. A gente perde, às vezes, a noção do tempo, né? É bastante tempo. Fiquei muito tempo. Que legal. E depois eu acertei que o Marcelo, meu grande amigo Benac, só tem uma diferença clubística com ele, que ele é palmeirense. Agora ele está até no Supremo, São Paulino. Até gostei da vitória de ontem, né? Mas eu, São Paulino. Mas eu fiquei 14 anos. Eu fui para o tribunal. O tribunal é fascinante. A estrutura que o desembargador tem, eu até faço um comentário aqui, uma confidência. Tem juízes que na vara não trabalha, não vai. Ele chega no tribunal, ele tem uma assessoria e ele começa a produzir. Tem que ver se ele sabe o que está fazendo. Claro. Espero que sim, mas o fato é que a estrutura é muito boa, mas é muito engessado, era muito parecido, eu não via perspectiva. Na vara era diferente, cada dia parecia que você estava num plantão de pronto atendimentos, 1000 coisas acontecendo, sobretudo livro E, com decisões aqui e ali, comissão da verdade, problema de interpretação de lei, de cumprimento de testamento aqui e ali, rigidez da pessoa, uma série de muita coisa. E era fascinante, era uma coisa que eu gostava de fazer, então fazia com muito gosto. No tribunal também, mas eu senti que era muito igual. Tá. A rotina mas o meio senhor pensou bem eu refleti muito, não me arrependo de jeito nenhum. Tem gente às vezes que se aposenta e fala, fiquei mal depois. Tô leve, tô muito feliz. Deixei um nome com respeitabilidade, que tanto que eu despacho com os colegas, dentro das 4 linhas da forma republicana, mas com muita... E com a gente no Extra também, o nome toda vez que a gente toca no nome do senhor é sinal de muito respeito, então, muita seriedade no bom sentido. O que eu estou gostando da advocacia é que eu posso escolher alguma coisa para fazer. Hoje mesmo eu recusei um negócio lá no STJ, coisas assim que me dão prazer. Entendeu? Tô com um caso novo aí que surgiu, tanto que eu fui falar com o corregedor, são coisas assim interessantes que eu faço. E outra coisa, com a experiência que eu tenho, eu já até ajudo, falar, olha, essa apelação vai acontecer isso, a fadada tem o grau de... O escritório do senhor é em São Paulo, é isso? São Paulo, na Juscelino Kubitschek. Qual é o escritório do senhor? Barcelos Tucunduva. O Nereu de Mello passou por lá, o Vicente Leal, o ministro, também tem uma história desde 54 o escritório. Nossa, lá. Tradicionalíssimo. Tradicionalíssimo. Que legal, doutor. Eu tô bem satisfeito. Que bom, eu fico feliz e nós também ficamos felizes em ouvir tantas histórias bacanas aqui. Quero agradecer a presença do senhor. Quero agradecer sempre, eu vou passar a palavra para o Dr. Márcio deixar aí um recado final, eu sempre faço isso com os nossos convidados, mas antes de passar a palavra final para o doutor, agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco em mais um episódio do DGCast, agradecer a Ciplan, a Deva pelo apoio ao nosso projeto do podcast, lembrar que se você gostou do nosso episódio, além de fazer a inscrição no canal e a ativação de novos vídeos que eu falei lá no começo do vídeo, você pode deixar um likezinho aqui e compartilhar o vídeo com as pessoas que você conhece que gostam do tema do direito notarial e registral. Isso ajuda demais aí a propagação, a divulgação do nosso canal. E não é todo dia que a gente pode ouvir uma pessoa como o Dr. Márcio contando tantas histórias legais, tantas coisas produtivas sobre a nossa atividade. E, doutor, eu quero passar, já com toda a minha gratidão, aí a palavra para o senhor deixar uma mensagem final para a turma e para a gente fechar aqui e se despedir do nosso episódio do DGCast. Passou rápido, foi uma honra, uma satisfação imensa. E eu quero aproveitar até esse momento para lembrar que está fazendo 20 anos desde a data da primeira aprovação do Arthur no concurso, no terceiro concurso. Verdade. O Arthur, eu queria deixar aqui registrado, ele é o exemplo vivo
da imagem de um bom profissional do direito que foi para o maravilhoso mundo do extrajudicial. Profissional, capacitado, arejado, ele é o exemplo modelar de alguém com uma cabeça que olha para o futuro, que tem ideias avançadas, prestativo, é daquela pessoa que precisar, não tem horário, ele vai ajudar quem quer que seja. Então, é o profissional que a lei, é o pessoal que dignifica a atividade e é o exemplo da modernidade. Então, ele consegue, graças a, por exemplo, ele é uma das pessoas que acabaram estimulando o legislador a criar a lei da desjudicialização, que permite retificações dentro da serventia, a uso capião, adjudicação compulsória, testamento, separação, divórcio, partilha, enfim, é o exemplo de um grande profissional. Meus parabéns por esses 20 anos. Que destino, hein? Que destino. Pois é, muita coisa boa. Felicidades, foi um prazer aqui. O senhor participou de muitos momentos marcantes. Estou à disposição, meu Instagram aberto, Márcio Bonilha, eu conto com vocês o que for necessário, estou à disposição. Vou deixar o Instagram do Dr. Márcio também no descritivo do vídeo. Doutor, muito obrigado, viu? Foi uma honra ter o senhor aqui. Obrigado, valeu. Obrigado. Gente, muito obrigado e até um próximo episódio. Obrigado.